Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, meu amigo, minha querida, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um podcast aqui do Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e apoia esse projeto, é a Ciclabs aí, dentro desses mais de 7 anos que a gente tem aí de Ciclabs, né? Esse ano, inclusive, esse mês estamos completando aí mais de 7 anos de existência, ajudando a impulsionar muitos negócios. Você quer saber um pouco de inovação, empreendedorismo e hoje, especialmente nesse podcast, um pouco sobre direito, governança, inovação, lei geral de proteção de dados, inteligência artificial. Vai dar um papo bom aqui com esses dois colegas que atravessaram aqui o oceano para chegar aqui para gravar esse podcast conosco. E olha, vai ter muita conversa boa aqui, mas já eu vou pedir para que eles se apresentem aqui. E eu vou começar assim, com todo o respeito, né? Eu vou já começar aqui com o João Proença, que está aqui conosco. E tem um porquê, João, que aqui quem está nos acompanhando aqui, o Cleverson, quero mandar um grande abraço pro Cleverson, e esse galera que é muito cabeludo aí, entendeu? Vamos deixar de lado essa galera que é bem cabeluda aí, vamos começar pelos mais carecas aí, que já sofrem muito preconceito, né? Muita brincadeira, assim. Professor, quero primeiramente agradecer a sua presença, a presença aqui também do Fábio Veiga, que está aqui conosco hoje. Muito obrigado por aceitarem esse convite, por estarem aqui gravando esse podcast conosco. E eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho. Professor, que eu sei que aí é português aí, mas eu quero deixar que você se apresente, por gentileza. Com certeza, o gosto é nosso. É a minha primeira vez, não é a minha primeira vez aqui em Cascavel. Já tinha tido a oportunidade de estar no meu périplo aqui até por Brasil, no caso, neste ano académico de 2025, e naturalmente é uma honra e um orgulho imenso estar aqui na Associação Comercial, que tanto tem dado a esta cidade, e sobretudo neste formato, estávamos a falar em off, de podcast, que acho que é muito original, e é para transmissão de ciência um veículo intemporal. Neste caso, eu que nasci primeiro, que o professor Fábio Veiga, e que Vossa Excelência também, compreendo a discriminação em razão de idade e de preferência capilar, obviamente. Então, eu sou João Proença Xavier, sou natural de Coimbra, venho da Universidade de Coimbra, da Universidade de Salamanca, sou professor de Bioética e Direitos Humanos e tenho dedicado esta última parte da minha carreira a reflexões sobre a reprodução medicamente assistida em contexto ibérico, portanto, Portugal e Espanha, e ao estudo do direito europeu comparado numa perspectiva ibero-americana, Portugal, Brasil, e para isso estamos. A inteligência artificial tem sido aquilo que me tem acompanhado na minha investigação e nas minhas coordenações, quer de mestrado, quer de doutoramento, nos últimos 2 anos, pelo menos. Objetivamente, tenho também no meu currículo uma nota muito interessante para este espaço em que nos encontramos e para este público e auditório, é que sou membro, e neste caso coordenador de uma pós-graduação de Bioética e Direitos Humanos em contexto comparado na Coimbra Business School, onde também sou professor, e que é a escola de negócios mais antiga de Coimbra, pertencendo também ao ensino superior público de Portugal. Portanto, a minha ligação, para além disso, sou advogado e advogado europeu, portanto, venho do saber académico, mas venho também do saber e do saber fazer ligado às indústrias, aos empresários, aos funcionários, ao meio da sociedade. Portanto, é uma honra estar aqui com o meu ilustre e querido amigo, num espaço que se quer muito prazeroso e sei que guia perfeitamente todas as sextas-feiras aqui neste espaço. É um gosto. Já estou assim encantado, professor, que o professor já fez um gancho aqui para nossas edições aqui que acontece toda semana, de fato. Então, para você que está aqui nos acompanhando, fica aí o convite também agora de um português que está aqui hoje falando, e eu tenho certeza que ele vai falar bem devagarzinho para nós aqui, para a gente conseguir compreender. E eu já vou dizer, pessoal, não coloque esse episódio no 2 aí, porque senão você não vai conseguir entender muita coisa, né? Que dá uma dificuldade. Mas, professor João Proença Xavier,
Aqui a gente está com um dos exemplares do livro do professor, inclusive já vou aproveitar para pedir esse exemplar para ficar aqui na nossa biblioteca da Ciclabs, ou se não, em outra ocasião, o professor poder destinar um para nós aí, para a gente deixar aqui, que a gente sempre compartilha com o pessoal que quer entender. Mas, professor, eu queria que você comentasse um pouquinho o que é essa bioética que o professor comentou e como que a inteligência artificial está agregando nesse processo. Ora, e já vamos falar já com o Fábio. Ora, muito bem, aproveitando o gancho e como bom português defendendo a dama, disponibilizarei oportunamente, numa próxima vez, um exemplar, uma vez que ele foi lançado em estreia mundial na Universidade de Mercatorum, em Roma, no mês passado, e neste caso vai ser base da minha palestra agora na Univel, depois de sairmos aqui do podcast, portanto eu vou usá-lo lá, por isso é só por isso que não poderá ficar aqui imediatamente na biblioteca. De qualquer das maneiras, chamam a atenção para a gráfica do próprio livro. O livro é vermelho, a cor do direito e da Universidade de Salamanca, é amarelo, a cor da medicina, da bioética e do biodireito, da Faculdade de Medicina, e penso que aqui no Brasil não será diferente. Aliás, a Univel acabou agora de abrir um novo curso de Medicina, portanto, certificado pela CAPES, damos aqui também desde este podcast, os parabéns. E depois o negro do estudante de Coimbra, o negro do lente, o negro da capa e batina do professor da Universidade de Coimbra. E nessa circunstância, o que é que eu procurei? É um livro de carreira. É um livro que demorou mais ou menos 20 anos. Se puder ver aí no subtítulo, muito baixinho, aí por baixo dos Direitos Humanos e Bioética, ou Bioética e Direitos Humanos, está em castelhano, naturalmente, porque é da editora Ratio Leges, da Universidade da Faculdade de Direito da Universidade de Salamanca, e obviamente eu, como professor da Universidade de Salamanca, também, nós próprios somos coordenadores do pós-doutorado stricto sensus lá na própria universidade, e nessa circunstância o livro saiu em castelhano, uma vez que a editora é castelhana. Então é uma retrospectiva entre a Lei de Reprodução Medicamente Assistida portuguesa e espanhola, que eu comecei a estudar ao longo da minha carreira como investigador, académico e professor, lá em 2005 até 2025. Portanto, são 20 anos de reflexões apontadas sobre as novas tecnologias aplicadas à reprodução medicamente assistida e à legislação, pelo menos em Portugal e em Espanha, com aquilo que eu consegui trazer dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos para um exemplo muito interessante para o Brasil, para outros países da América Latina e também fazendo referência ao direito europeu. Não, perfeito. Agora, respeitando os cabeludos aí também agora, o Fábio da Silva Veiga, que está morando lá em Portugal há um bom tempo, mas é brasileiro. E além de brasileiro, é do oeste do Paraná. O sangue corre nas veias aqui do Paraná, da nossa grande oeste, do grande região ali, na cidade de Foz do Iguaçu. Grande Fábio Veiga, muito obrigado por estar aqui conosco. Sinta-se em casa, aqui a tua casa, você está dentro do maior ecossistema de inovação do Brasil, tá? É o melhor ecossistema de inovação do Brasil, que foi Iguaçu Valley, que foi reconhecido. Então, você está, assim, a tua casa, Foz do Iguaçu, a região daqui do oeste do Paraná, é o berço da inovação. E eu quero, assim, agradecer a tua participação aqui conosco e, assim, quero que você se apresente para nós aqui também. Conte um pouquinho da tua trajetória aí, Fábio. Obrigado, Vinícius. Primeiramente, também quero cumprimentar todos os ouvintes do podcast da Six Labs. É um prazer estar aqui. Já vim presencialmente para dar uma palestra o ano passado e o ano retrasado, já é o meu terceiro ano que eu venho aqui à Six, e dessa vez no podcast. Então, muito resumidamente, vou tentar ser muito rápido para o público também não ficar em casa impaciente, porque não podemos falar mais do livro. Eu sou professor em Portugal, professor de Direito Empresarial na Universidade Lusófona, na cidade do Porto. Estou há 15 anos em terras europeias, mas eu também fui professor na Espanha, em 3 universidades, e desenvolvi minha carreira de pesquisa e de professor basicamente na Europa. Mas sou formado pela Unifoz em Foz do Iguaçu. Então fiz a minha graduação aqui no oeste do Paraná, e depois mestrado, doutorado, pós-doutorado
na Europa, né? E desenvolvo toda a minha carreira na Europa. Esse livro que você tem na mão é um livro que nós lançamos semana passada na PUC Paraná, em Curitiba, elaborado através do nosso instituto chamado Iberojur, né? Nós temos uma editora científica, né? de Portugal, e fazemos várias parcerias em projetos no Brasil. E vamos aqui lançar também hoje lá no mestrado da Univel, o livro hoje à noite, vamos dar uma palestra, eu e o professor João, e aproveitar e comentar um pouquinho com vocês aqui sobre o livro, né? Fábio Veiga, o teu livro tem o título, né, Estudos de Direito, Governança e Inovação. E quando a gente fala desse tripé, né, governança, direito e inovação, eles estão intimamente ligados. E para vocês terem uma ideia, como a gente apoia a pauta de inovação, governança, e aí já quero emendar a pergunta, recentemente a gente tivemos um talk aqui dentro da Ciclabs, no espaço que vocês puderam conhecer agora há pouco, um talk sobre ESG, e na onde nós tivemos a primeira cooperativa do Brasil a assumir os compromissos ESG, que é a Frimeza. Então, com isso, eu mando o meu abraço ao Elias Zedek, que é o presidente, e a todo o time, em especial ao Joelber, de Dal Bosco e tudo mais, o time lá. E trouxemos exatamente esses dois pilares, governança e inovação. E é todo o time que organizou o talk também, é claro, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, professor, até para contextualizar para a galera, como que a gente pode conectar direito, governança e inovação, pensando principalmente nas pequenas e médias empresas? Pois, boa pergunta, né? As pequenas e médias empresas são o maior corpo do tecido empresarial, né? Seja na Europa, seja aqui no Brasil, mais de 90% das empresas são pequenas e médias empresas. E por ser pequenas e médias empresas, são as empresas mais vulneráveis à dinâmica do mercado, né? O mercado muda constantemente, então essas empresas correm maiores riscos. E esses riscos é suportado basicamente pelos privados. Então, nós estamos aqui falando de setores privados, que é muito influenciado pela governança pública, né? Então, se nós tivermos governança pública que não dê um apoio, por exemplo, fiscal, né, para as pequenas empresas ou para as médias empresas, teríamos uma dificuldade. Ou governança pública que não dê apoio para setores da inovação, né? Por exemplo, empresas startups que querem se desenvolver, empresas spin-offs, essas pequenas ideias que vão saindo, que tem muito a ver com a inovação, precisa de um apoio do setor público, porque o setor privado pode apoiar com o capital, mas o setor público pode não atrapalhar, que talvez seja a melhor expressão. Né? Eu não sei se em Portugal é assim, né? Mas aqui no Brasil a gente às vezes pede, professor público, qual que é a tua contribuição? Só não atrapalha. Já tá bom, né? Já tá bom. E é por aí. E a governança, ela pode ser vista, no nosso caso aqui, o direito, governança e inovação, o direito é a questão da legalidade, né? Nós defendemos a legalidade, defendemos que as regras têm que ser iguais para todos, por isso mesmo o direito existe, para tornar todos iguais perante a lei. Então, a empresa pequena, média e pequena tem que ter o mesmo critério de proteção que os grandes, né? Não pode haver uma prevalência dos maiores. Então, o direito ele serve para colocar as coisas dentro da balança, que é aquela famosa balança da justiça que nós conhecemos, né? Deixar as coisas aí equilibradas. A governança, ela entra em vários âmbitos, tanto a pública quanto a privada. Eu sou especialista em direito empresarial e estudo muito mais a governança privada, porque também uma empresa pequena, uma média empresa, umas grandes empresas, como as cooperativas que você acabou de falar, existe um sistema de governança, né, que são os órgãos diretivos. E esse sistema de governança trabalha com a maioria das vezes com o dinheiro dos outros, com o capital dos outros. Ou seja, do crédito bancário, ou seja, do próprio aporte social dos sócios. Mas o governo que gere essa empresa não é dono da empresa. Ou seja, tem uma parte, né? Ou seja, geralmente esse capital que tem que ser feita uma boa governança. Nós chamamos do direito de governança corporativa, né? No Brasil, corporate governance, no termo inglês. E essa governança também tem que ser muito bem estruturada. E o direito está lá para ou regular, ou proteger os pequenos, né? Ou até mesmo com normas de gestão, que são as normas, que não sei se vocês já
já teve algum entrevistado aqui que fala de compliance, mas são aquelas normas que dão transparência, que fazem com que haja maior confiança numa empresa. Para depois nós chegarmos aí no último passo aí da inovação, que já seria um passo mais interessante do ponto de vista da legalidade, porque para você fazer inovação, você precisa de proteção. Imagina, vocês vão investir aqui, vocês estão aqui na SIC Labs, com certeza deve ter startups. Uma startup não é uma empresa ainda, né? Ou seja, é uma empresa, mas não é uma sociedade comercial, não tem uma estrutura forte, não robusta, tem uma estrutura né? robusta, e muitas vezes não tem nem personalidade jurídica. Nós 13 que podemos montar uma startup hoje, com as nossas ideias, e não precisamos nem registrar no cartório, começamos só entre nós. Perfeito. E depois de 1 mês, 2 meses, a coisa começa a andar e no futuro nós podemos captar investimento, né? Então, essa parte da inovação também precisa ter um tecido não só econômico, mas também tem que ter uma base que nós chamamos de marco jurídico. Um marco jurídico que protege. O Brasil tem leis para isso, que eu conheço. Estão também agora, nesse momento, estudando as leis da inteligência artificial, né, para haver uma norma brasileira sobre inteligência artificial, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a Europa já tem um próprio regulamento da inteligência artificial que toca nas empresas inovadoras, né? Quero colocar aqui um tema na mesa aqui e para a gente discutir ele, né? Como muito bem vocês estão conhecendo, né? A SIC Labs é um ambiente promotor de inovação, onde a gente exerce o papel de hub de inovação para incubadora e aceleradora de startups. Até hoje, 2025, a gente já deve ter recebido aqui dentro da SIC Labs cerca de 200 startups. Atualmente, a gente tem 25 startups conosco aqui ativas, né? Que estão na fase de pré-incubação, lá no seu início, que não temos nem o CNPJ, nada disso. A gente já tem startups aqui que já estão mais maduras, que já abriram o seu CNPJ, já estão com o produto validado, e nós temos as startups que estão lá na fase de escala, que já estão indo para aceleração, ou já estão na aceleração, que estão buscando grande captação de recursos. A gente está pisando o pé no acelerador mesmo, de conseguir colocar a solução delas em 25, 26, 27 unidades federativas, aí, com abrangência nacional e internacional. Então, para vocês terem um panorama do como está aqui o nosso desenho dentro da SIC Labs, né? Então, para vocês terem também um outro número aqui a caráter de faturamento, essas startups, essas 25 startups somadas, em 2025, a expectativa é que elas faturem perto de 6 milhões de reais, tá? Então, é um faturamento pequeno, se a gente olhar per capita, né, por startup, mas a gente tem muita startup na fase de ideação que ainda não fatura, né? Então, a gente tem algumas startups que concentram já esse faturamento, né? Então, e aí, qual que é uma grande dificuldade hoje que nós temos, né? A startup chega hoje, está abrindo, está começando a construir o teu negócio, está começando a construir toda essa parte de legalidade, né? E em algum momento o empreendedor ali chega e fala assim, eu preciso buscar um investidor. Porque às vezes ele não consegue, só de bootstrapping, né? Só colocando dinheiro do bolso, só queimando sola de sapato própria. Às vezes ele precisa de um apoio externo, né? E uma grande dificuldade que nós encontramos ainda na sociedade de startups aí, na sociedade não de criação de personalidades jurídicas, né? Mas que a gente encontra de dificuldade em trazer essa personalização jurídica, trazer essas informações que você traz agora há pouco de compliance, trazer todo esse esqueleto de governança para dentro das startups. Não é fácil. Não é fácil. Porque eu queria que vocês dessem uma dica aqui para quem está ouvindo aqui. O que eles poderiam fazer para quem está nesse estágio inicial? O que eles podem começar fazendo? Ele próprio, eu empresa, eu equipe, né? Sendo só um empreendedor, no máximo mais 1, 2 ali. O que ele pode começar a fazer para melhorar? Governança, inovação, pensar no investidor lá na frente? Muito fácil. Eu vou pôr o pé na água e mergulhar aqui, sendo uma praia lateral à minha, mas objetivamente na Europa o marco jurídico é o direito europeu. O direito europeu dá indicações às várias empresas a nível nacional da União Europeia como devem integrar o direito europeu nos territórios nacionais. E a cooperação internacional é quase direta, embora o crescimento de startups e de ideias tem muito a ver também com os recursos físicos e psíquicos dos vários países. Há países que estão mais virados para a inovação e há outros que, psicológica e historicamente, são mais avessos a essa inovação. Como é que uma jovem empresa num web de startup pode, efetivamente, chegar longe? Com parcerias internacionais e colar a sua marca, o seu target,
a grandes marcas internacionais que podem catapultar a sua ideia de negócio para mercados muito maiores. A uma distância mais curta, o crowdfunding tem funcionado, não nas grandes empresas, a não ser para difusão em massa, mas para conseguir pequenos investimentos e, sobretudo, a adesão do público. Portanto, entrar em linha de conta com a sociedade conhecer o produto e conhecer as dificuldades e a necessidade daquela empresa ir longe. Nomeadamente, porquê? Tem boas decisões de governança e tem sustentabilidade. Porque é uma empresa verde, é uma empresa que utiliza inteligência artificial, é uma empresa que utiliza eletricidade limpa, é uma empresa que está ligada à própria sustentabilidade dentro dos recursos hídricos, do próprio equipamento que utiliza, do próprio produto que veicula e, objetivamente, a sociedade tem a ganhar porque vai ter transferência de capital sem ter esgotamento de recursos e de recursos saudáveis. Portanto, se a empresa demonstrar que é economicamente viável, saudável e for uma ideia que tenha adesão e que tenha também um capital que seja mínimo, mas do grupo da zona em que está inserida, poderá captar com muita facilidade investimento internacional e mudar o seu panorama para um panorama mais globalizante, onde depois os lucros e a sustentabilidade, a ajuda governamental, penso que virá mais do que propriamente a ajuda regional e municipal. Posso adicionar Vamos lá. Isso aqui só não está uma mesa de bar ainda, que nós não estamos com vinho aberto aqui ainda, mas em breve teremos. Vou trazer uma próxima vez um vinho português. Boa. Trazer um vinho do Porto, nós saímos daqui bem faceiro. Ótimo, parece bem. Não, eu também entendo aí, Vinícius, que seria interessante para esses empreendedores que vão falar diretamente com quem poderia aportar capital, porque o maior problema da governança é a transparência. O maior problema de você colocar dinheiro, ou seja, eu sou investidor, colocar dinheiro na mão de uma startup, não é apenas a ideia talvez seja muito boa, né? Mas o problema está na confiança. Confiança se as pessoas que vão receber esse dinheiro vão, de fato, trabalhar com seriedade e vão colocar aquele projeto para frente. Então, nas relações privadas, nós que somos do direito, o principal problema que nós tentamos solucionar quando há um conflito é o conflito de confiança. Então, eu diria que para melhorar e talvez para atrair esses investidores, um empresário, uma pessoa que tem uma startup deveria fazer um código de conduta, acho que um código interno da sua organização, fazer um código interno com as regras de transparência, que aquela organização, que ainda é pequena, vai adotar no decorrer do seu projeto. Então, nós temos a regra de transparência simples. Hoje, uma obrigação de uma empresa é transparência financeira, ou seja, falar para o Estado quanto que ela fatura, né? Então, o Estado vai lá, olha, cobra o imposto. Não existe uma regra clara de transparência com quem está aportando capital. Então, se você cria a tua própria regra, você vai lá, você é uma startup X, nós temos um código de conduta assim, assado, funciona o dinheiro aportado na nossa organização, ele vai ser, não vai ficar concentrado na mão de vai ter um conselho, ou um comitê, ou auditores, ou pessoas externas que estão cuidando dessa fonte, se nós estamos investindo bem, né? Então, isso é muito do que se faz no preventivo, que é você prever as possíveis falhas. E como você prevê possíveis falhas? Com pessoas em volta cuidando dessa... Ajudando a fazer esse monitoramento. Monitoramento, exato. Então, isso aí faria com que os investidores tivessem mais confiança, se você é um pequeno, né? Pode ser um código de conduta pequeno, né, com organização de, 10 artigos e com três pessoas ou 4 de fora que possam controlar. Vai ter o fulano de tal que é o conselho fiscal aqui, externo, que vai olhar a nossa contabilidade, nossas contas, né? Ou seja, questões, isso pode facilitar muito na transparência para os investidores, porque eles vão confiar, vão facilitar a confiança. Não, eles têm uma organização que preocupa com aquilo que o professor João falou, sustentabilidade, nesse caso, sustentabilidade econômica, né? Que é o longo prazo, que é o mais difícil.
Você sabe, professor, por isso que eu gosto de dizer, nós somos eternos aprendizes, né? A gente está sempre aprendendo alguma coisa. E agora, nesse momento, você falando isso, me trouxe um insight. Eu vou começar a sugerir para as nossas startups, a gente tem um grupo com 50 e poucos mentores aqui que nos ajudam a acompanhar o crescimento dessas startups. E eu vou sugerir para elas agora, provocar com elas, por que vocês não criam um conselho fiscal externo? Por que vocês não criam um conselho de administração externo? Porque a gente já tem a figura do mentor ali que acaba ajudando nesse processo, mas talvez isso não está documentado na startup. Sim. Então, para você que está acompanhando nós aí, que é uma das nossas startups, já fica essa dica, esse insight aí para a gente poder trazer isso como uma boa prática, né? Porque, afinal, estamos reunidos aqui para a gente aprender e compartilhar conhecimento, para também trazer já melhoria já aí no dia seguinte, né? Porque isso é inovação, né? Inovação na prática já fazer o dia a dia, né, professor? Isso. Vou pular aí também na qualidade diferente daquela que aqui me trouxe, que é de membro fundador da Consultip. A Consultip é a Associação de Investimento e Inovação, de consultores de investimento e inovação de Portugal. Tem cerca de 10 anos. Eu fui durante muitos anos membro fundador e sou vice-presidente da mesa e neste momento sou o vice-presidente da Comissão de Ética, justamente que o professor Fábio Gueira falava, e onde nós investimos mais trabalho na constituição da nossa associação, para além do trabalho direto a fazer com as empresas e com os projetos, nomeadamente internacionais e europeus, foi efetivamente nós temos um código de ética e um código de conduta que não fosse difícil de perceber e que não fosse difícil de transmitir, não só interna como externamente. Portanto, uma das soluções também muito interessante para que as startups possam ter sucesso nessa mediação para o salto internacional e para procurarem investimentos adequados, projetos e financiamentos do Estado brasileiro, da União Europeia, é efetivamente estarem ligados a associações de consultores, elas próprias já portadoras de um registro de ética e transparência interessante que possa ser adaptável ao conceito dessa empresa. Portanto, ter um bom consultor e um bom consultor internacional, para além da mentoria, que é um outro parceiro e um pilar muito importante da vida empresarial, pode ser uma solução muito boa para internacionalizar. E, na realidade, a Consultip é uma associação de consultores de Portugal. Objetivamente, as startups podem ter consultores de várias associações e que eventualmente tragam um aporte de vários países para este entorno, nomeadamente aqui no Mercosul. Tenho a certeza que haverá aqui países ibero-americanos, mais ou menos com os mesmos problemas, e que têm associações no terreno para aconselhar a fazer investimento numa determinada moeda, a fazer poupança noutra, e a ir num sentido tecnológico clean, verde, como falávamos, e procurar a sustentabilidade corporativa. A economia circular é bastante importante. Há peças das startups, que às vezes são departamentos, que não funcionam numa estrutura, mas que eventualmente não devem ser deixados para fora com o seu trabalho e que podem ser inseridos num outro ordenamento, numa outra startup, e aqui é o papel aqui da SIC também poder juntar e fazer esse calquito, ir buscar valores de uns para outros e aprender conjuntamente com passos bons, firmes dos nossos pares. Acho que é o caminho mais fácil e mais barato. Com certeza. Adorei essa sugestão do professor, porque é essa construção mesmo, sabe? É esse caminhar, é esse passo dentro dessa caminhada que a gente ajuda aqui essas startups em todo esse processo, né? Mas eu sei que também vocês têm aí uma grande expertise, né, de lei geral de proteção de dados, né, tanto lá em Portugal, quanto olhando aqui também um pouquinho o Brasil. E eu queria que um de vocês aí começasse a trazer para nós primeiro um pouco o que é, o que é assim, propriamente dito, o pessoal já sabe o que é a lei geral de proteção de dados, né, mas trazer aqui algumas pautas aqui que eu acho que é importante para a gente olhar, principalmente essa ótica das startups aqui, que são o nosso público-alvo, ou para quem está começando uma nova empresa, ou uma empresa inovadora, principalmente com o uso da inteligência artificial, né? Porque a gente tem várias startups nossas aqui que já estão utilizando inteligência artificial dentro das suas soluções, uso de machine learning, enfim, né? Tem várias startups nossas aqui que já estão nessa caminhada, nessa toada, né? Mas é difícil a gente saber, né? Como que fica a Lei Geral de Proteção de Dados nesse caminho, né, professores? Então vamos lá, fazemos aqui um volte-face e vou aqui aproveitar e representar uma palestra que eu fiz exatamente no Instituto Superior de Engenharia em Coimbra, onde não sou professor, mas sou professor convidado recorrentemente do mestrado, dos alunos do mestrado em Engenharia Informática.
E então, eu durante anos pensei qual é que seria a utilidade de um professor de Direito, de Ética e Bioética ser chamado para dar aulas na engenharia, quando não é propriamente a minha área de investigação original. Mas depois comecei a perceber que não só era um trabalho muito prazeroso, como perfeitamente útil. Porquê? Não há inteligência artificial sem código. Quem é que faz o código? Os engenheiros informáticos. Que cadeira de ética é que eles têm durante o curso? Nenhuma. Nem opcional, nem nenhuma outra, nomeadamente do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. E nessa circunstância foram pedidas várias aulas ao longo dos cursos para eu poder criar disrupção na mente dos engenheiros que estão só preocupados em que o seu código vá certinho, funcione diretamente e que leve a um resultado imediato, mas sem ter que pensar muito nas consequências. Então aqui vou reflexionar aqui um bocadinho com vocês como é que eu chamei a essa palestra, a essa aula magistral que eu dei lá na Engenharia Informática. Reflexão ético-jurídica para juristas e engenheiros informáticos do futuro. Inteligência artificial, algoritmos e direitos fundamentais. Sem vos passar demasiadamente, o conceito de inteligência artificial surgiu pelos anos 50, mais ou menos, em 52, como um ramo de ciência, nomeadamente da computação. O principal premissa é a simulação da capacidade intelectual humana e, em algumas das circunstâncias, pode ser de tal modo hábil e bem executada ao ponto de superar normalmente o ser humano. Quer a rapidez, quer a eficácia e eficiência, e não se cansa. Portanto, é quase o melhor dos dois mundos. Na essência, a inteligência artificial está assente num sistema composto por algoritmos que permite assimilar e replicar certas funções cognitivas, semelhantes às dos humanos, à capacidade mental de um ser humano, tais como a capacidade de aprender, como falava aí muito bem, raciocinar, resolver problemas e tomar decisões autonomamente. Da parte que me toca a mim, o que é que eu levei aos agentes do código, aos engenheiros informáticos do futuro? Os equipamentos tecnológicos dotados de inteligência artificial estão habilitados a aprender através de inputs provenientes de um ambiente em que se encontram inseridos, permitindo-lhe resolver com ações autónomas as questões, concluindo com objetivos que estão pré-determinados à partida. O que é que vai acontecer? Na maioria das vezes, os dados, a proteção de dados e aquilo que é necessário para a proteção dos direitos fundamentais, não foi pensado que os engenheiros não tinham essa preocupação. Então onde é que entra o direito aí? É preciso dar formação ética aos engenheiros informáticos para eles perceberem que se não tiverem um data protector server ou alguém que vá proteger os dados com que a máquina vai decidir, mesmo exponenciadamente, podemos estar a vulnerar os direitos dos próprios destinatários da ação da máquina. E nessa circunstância, depois poderemos falar mais aprofundadamente sobre isso, estou a coordenar, neste caso no ISCAC, nos Direitos Fundamentais do mestrado, onde eu sou o coordenador, teses dos meus alunos exatamente sobre inteligência artificial, no sentido em que a inteligência artificial está a ser usada já por empresas em todo o mundo para fazer o recrutamento e seleção dos seus candidatos a lugares de trabalho. O que quer dizer o quê? Se não tiver, pelo menos, algum olho do direito, os candidatos podem ver os seus direitos, os seus dados violados, devassados e os seus direitos fundamentais atropelados, nomeadamente pela máquina, não intencionalmente, mas porque não foram protegidos determinados pontos do código que não tinham sido pensados anteriormente. Portanto, esses são os problemas da inteligência artificial e que o direito, como sempre, chega um pouco atrasado, mas ainda há tempo de resolver, na minha opinião. Eu já gostei que ele já falou, pegando o último gancho, que né, o direito está sempre atrasado, né? E vai mas é porque eu acho que é um pouco isso, né? A coisa vai acontecendo, o dinamismo do empreendedorismo das empresas, né? Aqui na SIC a gente tem mais de 4.500 associados, de empresas associadas. Essa coisa vai acontecendo, né, professor Fábio? Sim, e eu tenho uma notícia boa aí para os teus colegas aqui da Six Labs. Mais de 90% das empresas de tecnologia e das empresas que usam inteligência artificial, elas usam para o bem. Significa o quê? Que nós do direito temos uma visão positiva sobre a inovação. Ótimo. Então a primeira lei do mundo sobre inteligência artificial que foi criada, que é o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, foi criado ano passado, aprovado ano passado, 13 de junho, da União Europeia, mas que ainda não está em vigor, porque vai demorar 2 anos para ele começar a ter eficácia, né? Tem todo um processo que demora de 2026 a 2029 para ele ter uma eficácia plena na sociedade,
porque é muito difícil você aplicar logo a lei no âmbito da inteligência artificial. Mas o que é interessante que os engenheiros, os empreendedores que usam a inteligência artificial, já foi entendido que 90% dessas empresas usam para o bem, ou seja, usam para fazer um produto inovador, um produto que vai melhorar a vida do ser humano em sociedade, né? Que vai adiantar os processos, que vai automatizar, que talvez um médico que vai fazer uma cirurgia com inteligência artificial que vai ajudar, ou que nós vamos vender nossos produtos e a inteligência artificial também possa ajudar a vender esses produtos, que é muito importante. Igual eu estou aqui hoje pessoalmente com um livro, né? E o pessoal pode comprar esse livro na Amazon, né? No site da Amazon lá, que vocês vão comprar em casa. Mas talvez daqui a um tempo mais eu não preciso fazer nenhuma propaganda, né? Vai ter aí uns robozinhos programados já para espalhar para o mundo inteiro, né? Eu vou precisar. De uma forma muito mais rápida do que a minha. Então, entende-se que as empresas de inovação usam para o bem. Só que existe um pequeno grupo, e a lei também fez isso, ela escalou em riscos. Tem 3 níveis, tem alto risco, tem inaceitável, alto risco, médio risco e baixo risco. São 4 níveis de preocupação. Então, a grande maioria das empresas elas estão no baixo risco. Ou seja, produzem empresas que não vai causar nenhum risco de violação dos direitos. Mas existem algumas empresas de propósito que podem subtrair os nossos dados, a nossa biometria, o nosso sangue, qual que é o nosso sangue, qual que é a nossa pele, o que nós somos, etc. A nossa privacidade. E isso tudo é comercializado no mundo dos negócios para vender produtos também de forma direcionada, né? Há formas de captar a informação pela inteligência artificial, que essas formas são proibidas, né, dentro do regulamento europeu. Então, o que é a minha visão? Que as empresas aqui da SIC Labs, penso que a maioria esteja dentro do que é legal, né? Embora o Brasil não tenha lei ainda para isso, né? Vai fazer as leis, mas pensando no mundo internacional, né? Às vezes um produto aqui vai vender na Europa, né? Tem que entrar dentro da lei europeia. Que ela possa criar um produto que não viole direitos fundamentais, né? Nem direito da privacidade. Mas, se houver esse risco, é importante ter uma empresa jurídica por trás, uma política de prevenção de mitigação de riscos, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importantíssima, assim, e eu sempre falo isso para as nossas startups aqui. Semana passada a gente estava numa mentoria falando exatamente sobre isso. Não tem problema nenhum você dizer que existe um risco dentro do teu negócio. Para o investidor, para quem está entrando, eu acho que isso é até louvável, né? Porque você chega e fala assim, olha, meu negócio tem todos essas coisas boas aqui, mas ele também tem esses riscos e está aqui já um plano de mitigação de riscos, né? Se acontecer, der algum problema, a gente já tem esse risco mapeado e mitigado, né, professores? Eu acho que isso é um pouco assim, acho que é o grande cereja do bolo que nós temos aqui, né? E quero aproveitar também para colocar vocês aí para conversarem um pouco com a Patrícia. Patrícia Cordeiro tem uma startup na área de Lei Geral de Proteção de Dados, que chama LGPD no Front. Não sei se vocês a conhecem. Eu conheço a Patrícia desde 2013. Então vocês estão em casa. Só que eu só conheço pessoalmente, eu conheci o ano passado. Que bacana. Eu morava em Portugal na época e ela fez uma entrevista comigo em 2013 e ela fazia faculdade de jornalismo. Acho que foi a primeira faculdade dela, comunicação, uma coisa assim. E aí ela me entrevistou, eu era estudante de doutorado. Nem era professor. Né? Tá vendo só? E depois que fui conhecer ela aqui, né? E ela tá com uma startup de Lei Geral de Proteção de Dados para a área médica, para a área dos hospitais, saúde, que era o que a gente estava falando aqui agora, né? São aquele tipo de dados que têm uma prioridade máxima. Portanto, a violação desses dados, sobretudo porque valem milhões de reais, milhões de euros, milhões de dólares, são muito apetecíveis, quer pelas empresas que dominam a inteligência artificial, quer por outras do mercado negro. Portanto, a proteção de dados nesse limite deve ser a proteção máxima. Perfeito. Então, tenho certeza que vocês vão estar lá no nível, espero que vocês encontrem, né? E conversem com ela, tenho certeza que vai ser muito rico aí. Quem sabe daqui a pouco ela não está fazendo um doutorado lá com vocês aí, né? Ou um pós-doutorado como o nosso, interdisciplinar, teremos muito gosto em receber na Universidade de Salamanca. Patrícia, fica já o convite para você participar do pós-doutorado aí em Salamanca aí com os professores. Pessoal, a gente já está avançando um pouquinho o horário, já estamos aí com mais ou menos uns 30, 40 minutos de podcast. E eu queria deixar esse espaço, esse momento final aqui para vocês. Se vocês quiserem trazer mais algum ponto, mais algum elemento aí pra gente discutir, vocês estão em casa, tá? Sintam-se em casa. O professor que já está aqui 2, 3 vezes aqui em Cascavel, no oeste do Paraná. E
Fábio tá em casa, Tá né? em Tá casa aqui em já Foz do agora. lado. Vocês vieram de Eu Foz há tenho pouco, CPF, então... vou lá, Eu vou dar um exemplo muito interessante e tem a ver exatamente com o CPF. Acabei de pedir no Distrito Federal, no caso em Foz do Iguaçu, anteontem, o meu CPF. Porquê? A minha vinda aqui é tão recorrente que eventualmente poderá haver a necessidade, para a comercialização do meu livro, por exemplo, de eu Com ter certeza. um documento fiscal que me represente na Iberoamérica, para além daqueles que eu já tenho na Europa. Do que é que eu sugiro a todos os professores, colegas e pessoas que queiram vir investir aqui no Brasil, no estado do Paraná, eventualmente em Foz do Iguaçu? Venham certificadamente procurar os documentos adequados a poderem abrir uma conta bancária, a poderem pagar os vossos impostos, a poderem se inserir no sistema jurídico regional. É um conjunto de facilidades, basicamente conhecem as idiosincrasias dos direitos do próprio pedido. Aliás, foi-me pedido que certificasse a minha morada, neste caso em Coimbra, como residente estrangeiro, penso que a expressão Claro, será isso. essa, e isso é particularmente útil. Porquê? Senão seria apenas um turista académico, porque na realidade eu vim com propósitos docentes e académicos aqui ao país, acompanhar o professor Fábio Veiga, para além da promoção institucional e científica dos nossos livros e de projetos comuns, mas objetivamente não há aquela ideia empresarial. E isso é particularmente importante, porque de um momento para o outro surge um convite aqui da SIC para eu ser um consultor residente e vou precisar desses elementos para poder assinar o meu contrato e fechar o meu contrato aqui E com já vocês. vou então fazer uma provocação então aos professores para se associarem aqui na Associação Comercial Empresarial de Cascavel, que é a SIC, a casa que estamos aqui, e que está de portas abertas a SIC Labs aí para vocês nos ajudarem aí a acompanhar esse processo de Lei Geral de Proteção de Dados com as nossas startups aí. Fica o convite, se vocês puderem nos ajudar, vai ser muito riquíssimo isso, né, professor? Muito obrigado. Conta connosco, Para mim Fábio é um Veiga. prazer. Eu venho 4, 5 vezes por ano a Foz do Iguaçu, né? Então é fácil chegar aqui em Cascavel. E agradeço também, Vinícius, pelo convite. E já reitero agradecimento ao Cleverson, que também sempre faz essa cooperação, esse network aqui em Cascavel. Já fui em vários lugares aqui com ele. E também dizer aos membros da SIC Labs que estão aí na luta do empreendedorismo, que é muito importante vocês manterem-se firmes nos vossos propósitos, né? É muito importante nós termos essa tal da resiliência, que é a palavra da vez, Foco. mas também bastante conhecimento. Ou seja, eu dei uma palestra aqui o ano passado sobre empresas inteligentes, né? Esse foi o tema da minha palestra. E tem a ver com empresas e com tecnologia, mas também tem a ver um pouco assim com a parte jurídica. Mas as empresas inteligentes são aquelas empresas que têm na sua base o conhecimento, né? Ou seja, sem conhecimento não tem como nós crescermos. Então, a inovação é puro conhecimento. E conhecimento o que é? Estudo, pesquisa, buscar as informações corretas, fazer muitos testes, muitas provas, provar e errar e depois voltar a fazer novamente, né? E essa dica eu sei que todo mundo já sabe, mas eu digo como professor também, que eu nunca reprovei na vida como aluno, mas já reprovei muitos alunos que não foram tão alunos que não se dedicaram muito, porque para você conhecer você tem que estudar muito. E quem quer chegar longe na empresa de tecnologia tem que ter muito conhecimento da área, né? Tem que buscar conhecimento, tem que viajar, tem que ir para outros países, tem que receber pessoas também aqui, como vocês estão fazendo, e eu acho que vocês estão num ótimo caminho. Então, só parabenizar a SIC Labs e aqui o podcast, e o Vinícius, que coordena aqui, e dá parabéns a todos. Muito obrigado. Muito bom estar, Vinícius. Muito obrigado, professores. Eu fico encantado com a presença de vocês aqui, mas eu quero dedicar esse podcast, esse agradecimento especial ao Cleverson. O Cleverson é um cara que está dentro do nosso ecossistema de inovação e ele é uma peça-chave dentro do nosso ecossistema porque ele consegue conectar múltiplas pessoas, né? Então, aqui, Cleverson, muito obrigado por estar aqui conosco e por ajudar sempre nessas grandes conexões. Sempre a casa está sempre aberta para você e Cleverson aqui é da SIC Labs, tá? Professores, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui no nosso país, aqui, o Brasil, assim, um país lindo,
né? Esteve lá, imagino que tenha conhecido já as Cataratas do Iguaçu. Sempre venho. 7ª maravilha do mundo. Verdade. Então a gente precisa sempre enaltecer que isso está dentro do oeste do Paraná, está dentro do Paraná essa 7ª maravilha do mundo e estar também dentro desse grande ecossistema de inovação que é o Iguaçu Valley, né? Então tenho certeza que vocês agora têm uma agenda repleta aí, cheia, né? Dentro dos próximos dias aqui que estariam no Brasil ainda. Muito obrigado. Espero os 2 exemplares aqui pra gente ter aqui conosco. Opa, então esse aqui já tá. Eu vou defender por razão objetiva. Eu faço parte desse livro também. Não como autor, mas sou membro da Comissão Científica e revi muitos dos artigos que aí estão. Portanto, associo-me aqui à oferta do professor Fábio Veiga, objetivamente, deixando para um próximo convite a entrega do meu, assim que eu depois possa dispensá-lo da Pode deixar, quando o professor puder, mande para nós aí pelo correio, transportadoras. Claro, com certeza. Professores, muito obrigado. Quero agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando. Esse foi mais aí um episódio aqui do SIC Labs Cast, com apoio e patrocínio do Sicoob Crédito Capital, que a gente fez aqui essa fala um pouquinho sobre inovação, Lei Geral de Proteção de Dados, empreendedorismo, direito, bioética e tantas outras temáticas. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Esse podcast foi apresentado por a SIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.